Bom dia, gente bonita! Aqui a gente está numa aulinha de orgânica e a gente vai começar a nomenclatura das principais funções orgânicas. Então, hoje nós vamos ver o álcool, fenol, enol, ácido carboxílico, cetona e aldeído. Depois a gente vai vendo as outras funções também, tá certo? Tudo isso que eu estou falando, que eu vou falar, eu vou passar num roteiro para vocês. E aí, então, vocês acompanham um roteiro para poder fixar melhor as regrinhas. Tá certo, pessoal? Então, um beijo aí para vocês, um bom estudo. Então, vamos começar, deixa eu colocar aqui o ponteiro, a nomenclatura de uma das funções que mais aparece nos vestibulares, que são os álcoois, né? Um álcool. Nós já vimos como reconhecer, tá? Que é mais importante hoje, gente, é reconhecer. Porque se você reconhece que o composto é da função álcool, fica mais fácil de dar o nome. Porque o álcool vai ter a terminação -ol. Por exemplo, aqui eu tenho um álcool OH ligado num carbono que só faz ligação simples. Aqui também eu tenho outro álcool OH ligado nesse carbono que faz ligação simples. E aqui eu peguei um exemplo de mais um álcool. Como que a gente dá a nomenclatura? Muito parecido com o hidrocarboneto, só que no final, ao invés de colocar o, a gente vai colocar ol. Então, aqui, ó, um carbono só emete, né? An de ligação simples. Esse ol indica que tem um OH, tá? Esse aqui, dois átomos de carbono, PET. An de ligação simples entre os carbonos. E esse ol indica que tem um OH. E aí, o que acontece? Álcool com mais de dois átomos de carbono, você precisa indicar a posição do OH. Até dois não, porque esse OH estando nesse carbono ou nesse, tanto faz. Mas acima de dois precisa. Então, aqui eu tenho 3 carbonos. Preciso falar onde está esse OH. Então, o que a gente faz? A gente vai numerar a cadeia principal, que agora é a maior sequência de ponta a ponta, que tem o carbono do OH. Mais próximo da função. Agora, a função é a mais importante. Então, ou eu começo do lado esquerdo ou do direito, tanto faz porque o OH está no meio. Então, eu teria aqui a nomenclatura top de 3 átomos de carbono, an de ligação simples entre os carbonos, e no carbono 2, que é esse aqui, eu tenho o OH. Antigamente, esse 2 vinha na frente, mas essa é agora a nomenclatura oficial da IUPAC, tá, gente? Ah, Arlese, mas eu vejo esse 2 na frente, sim, em exercícios antigos ou quando o professor não obedece a IUPAC. Tudo bem? Esse aqui é importantíssimo, é o álcool que a gente tem no combustível, é o álcool do álcool gel, é o álcool de bebidas, que é o etanol. Nomenclatura usual do álcool. Cai só para os compostos de dia a dia, tá? Então, esse daqui precisa saber. Álcool etílico. Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome. Pensando na mesma ideia, esse daqui fica fácil. Se esse é o álcool etílico, esse aqui só pode ser o álcool metílico. E esse daqui aparece mais em particulares, cobrando a usual, tá? Esse álcool aqui, gente, ele é um álcool utilizado para limpar peça de computador, tá? O metanol é um álcool utilizado como combustível de avião de pequeno porte. Sabe aqueles aeromodelismos? O combustível dos aviõezinhos pequenininhos também, tá? Esse aqui é extremamente tóxico, o metanol. Esse daqui, o propan-2-ol, é usado para fazer limpeza de peça de computador. O nome dele é álcool isopropílico. É isopropil porque, ó, se esse OH ligado aqui no meio, isso aqui é o isopropil, né? Pensando na ramificação. A nomenclatura usual, gente, a gente dá o nome da ramificação. Mas não aparece para todos os compostos, tá? Vocês têm que saber do álcool, tá, gente? Do etanol. O álcool comum, que é esse aqui, tá? Que é o que mais vai aparecer. Agora, e se a cadeia for um pouco maior, Arlese, como que a gente faz para dar a nomenclatura? Você numera a cadeia principal mais próxima do OH. E aí você fala as ramificações.
Então, ó, aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho outro metil. São 2 metil. Um no carbono 3, outro no carbono 4. 3,4 de metil. Fala da cadeia principal, que tem 6 átomos de carbono, X. Da ligação simples entre os átomos de carbono. E fala onde está a posição do OH. Tá certo, pessoal? Então, assim que a gente dá a nomenclatura dos álcoois. Outra coisa que eu também vou lembrar, que às vezes aparece. A gente tem álcool primário, que é quando o OH está ligado num carbono primário. Então, o etanol seria... O metanol só tem um carbono, né? Nós temos um álcool secundário, que é quando o OH está ligado num carbono secundário. Ó, esse carbono aqui está ligado a outros dois, tá vendo? Às vezes eles falam isso também. Um álcool que costuma aparecer é o benzílico. Essa nomenclatura é a usual, é ela que é usada. Mas, ó, vamos fazer a associação. Benzílico vem de benzeno. Só que eu não posso ligar o OH direto aqui no benzeno, porque senão deixa de ser álcool, vira fenol, né? Então, esse é o álcool benzílico. Olha o benzil aqui, a ramificação do benzil, lembra que é diferente? Se é só o benzeno, é fenil. O benzil tem que ter o benzeno mais um carbono. Lembrando que se eu pegar esse OH e ligar direto no benzeno, deixa de ser álcool, tá? Aí eu vou ter a função fenol. Entendido? Então, nomenclatura de álcool, gente, importantíssima, ela aparece muito, tá? Agora, a obtenção de alguns álcoois que pode aparecer. Então, o etanol. O etanol é o álcool que vocês têm que saber como se obtém no Brasil, tá? Também chamado de álcool etílico. Ele é obtido a partir da cana-de-açúcar, a gente sabe disso, né? Usina de cana, usina de álcool. O que é feito quimicamente lá? Na cana-de-açúcar tem a sacarose, que é o C2H22O11. Então, primeiro se faz a hidrólise da sacarose, que é a reação dela com água, formando duas substâncias que têm a mesma fórmula, mas elas são diferentes nas propriedades. C6H12O6, C6H12O6. Provavelmente vocês viram isso aqui em biologia, tá? Essa reação não acontece rapidamente, então eu preciso de um catalisador. Que a gente usa os catalisadores biológicos lá na usina, eles usam enzima, né, na usina para a produção do álcool. Aí o que vai acontecer? A sacarose produz. Uma desses dois produtos é a glicose e a outra é a frutose. São monossacarídeos, né? Ambos têm a mesma fórmula molecular. Mais para frente a gente vai ver a diferença na fórmula estrutural delas. Por enquanto, a ideia é hidrólise da sacarose produz glicose e frutose. E aí eles pegam a glicose para a produção do álcool. A fermentação da glicose, eles pegam a glicose, colocam uma enzima, porque se isso não acontece naturalmente, vai produzir o etanol, essa é a fórmula simplificada dele, né? Mais gás carbônico, tá? Então, é assim que a gente produz o etanol. A produção do etanol dá uma impressão que a solução está fervendo. Na verdade, é o gás carbônico formado, ele forma bolhas, né? Então, dá esse aspecto de fervura. O álcool metanol, eu nunca vi sendo cobrado que vocês saibam como se obtém. Eu já vi eles dando as reações e perguntando, tá? O metanol, também chamado de álcool metílico, é obtido da reação de um carvão chamado de coque, que é um carvão bem puro, tá? Um carvão produzido, que reage com vapor de água numa temperatura muito alta, né? Ó, mais de 1000 graus Celsius, formando CO gasoso e hidrogênio gasoso. Esses dois compostos aqui, ele tem o nome de gás d'água. E ele é colocado, aqui ele, tá vendo? Para reagir com mais H2. Dentro dessa mistura que já tem H2, eles colocam mais hidrogênio. E aí produz o metanol, tá? O que eu já vi perguntando, ele dá essa reação aqui e pergunta se é dióxido redução, aí você tem que tirar NOx, né? Que é que você tem a produção de duas substâncias que podem ser usadas como combustível, porque você pode queimar o CO
e o hidrogênio é combustível. Vocês estão vendo termoquímica, né? Ou já viram com o Alex, tá bom? E aqui você tem a produção do metanol. Precisa saber do álcool etílico, tá? Que vem da sacarose, hidrólise. E depois a glicose é fermentada. A frutose é separada e vendida para a indústria de alimentos, porque ela tem o poder de adoçar bem maior que a glicose, tá? Então, ela é separada e vendida para indústrias de alimentos. Tudo bem? A gente vai ver essa reação novamente mais para frente, viu, gente? Mas vai guardando, porque eu já vi vestibular perguntando quais são as reações que a gente utiliza para a produção do etanol, tá? Universidade pública e particular. Agora a gente vai trabalhar a nomenclatura da função fenol. Tá? Fenol não costuma muito aparecer nomenclatura, costuma mais aparecer para identificar a função. E como que a gente identifica a função fenol? Um OH ligado diretamente no anel aromático. Pelo menos um já tem a função fenol. O que é importante saber de fenol mesmo? Ele possui caráter ácido, importantíssimo isso, tá? Como que a gente faz para dar nome? Hoje, a IUPAC já aceita você falar fenol. Falou fenol significa tem um OH ligado diretamente no benzeno. Antigamente, a gente escrevia esse OH como hidroxi e aí escrevia que era o benzeno, tá vendo? A nomenclatura não é difícil, tá? E, às vezes, mais antigamente, isso daqui era chamado, gente, de benzenol, mas não se usa mais. Então, eu nem vou escrever, tá? Benzenol. Como se fosse um álcool, colocava o ol por causa do OH. Quando você tem alguma coisa ligada no benzeno, a gente já viu isso aqui quando a gente trabalhou as ramificações, né? No benzeno. Você pode usar a nomenclatura orto, meta e para em relação ao que está ligado aqui. Então, por exemplo, ó, esse primeiro exemplo, posição orto. Esse segundo exemplo, o OH está aqui, o CH3 está aqui, posição meta. Esse exemplo aqui seria posição para, tá? Você pode usar essa nomenclatura para dar o nome. Então, ó, orto, posição orto. Metil, porque aqui tem um metil, e fala fenol. Você falou a palavra fenol, significa um OH ligado no benzeno. E esse OH está no carbono 1, tá? Aqui você pode meta, posição meta, metil está aqui, fenol, que é isso aqui. Não costuma cair nomenclatura de fenol, é mais para identificar. Então, por exemplo, aparece em teste. Esse composto aqui pode ser chamado de, tá? Então, eles pedem mais para ver se vocês sabem do que saber decorado. E esse daqui, posição para, pode ser chamado metilfenol. Se você quiser numerar, pode também. E você numera e fala onde está o metil. 2-metilfenol, pode também, tá? 2-metilfenol. Aí não preciso falar que o OH está no carbono 1, porque falar fenol significa isso. 3-metilfenol, 4-metilfenol. E posso também ter várias nomenclaturas, por isso que você não precisa se preocupar. Porque hoje em dia, gente, a IUPAC tem uma nomenclatura oficial, mas ela acaba aceitando as outras, tá? Os vestibulares também. 1-hidroxi, se você for usar essa mais antiga, ó, 1-hidroxi, 2-metil, benzeno. Aqui eu escrevi errado, gente, não é fenol, ó, aqui tá errado. Aqui é benzeno, tá? Mesma coisa aqui, escrevi errado. Aqui é benzeno. Mesma coisa aqui. Ah, mas como eu já estou quase no finalzinho da gravação dessa página aqui, eu não vou voltar. Então, ó, 1-hidroxi, 2-metil, benzeno. 1-hidroxi, 3-metil, benzeno. 1-hidroxi, 4-metil, benzeno. Tá certo? Então, agora então a gente vou trabalhar a nomenclatura do enol, apesar de não aparecer na apostila, é uma nomenclatura igualzinha ao álcool,
mas não é álcool, porque tem o OH ligado num carbono que faz ligação dupla com outro carbono, certo, gente? Então, aqui você tem, ó, 2 carbonos, etenol, et de 2 carbonos, en da ligação dupla e o ol do OH. Quando você tem mais de 2 carbonos, aí você precisa falar aonde está o OH e aonde está a dupla, né? Então, eu vou começar a numerar mais perto do OH, que está aqui. Então, 3 carbonos prop. Depois do carbono 1 vem a dupla. E no carbono 1 eu tenho o OH que a gente chama de ol, que é a mesma coisa do álcool. Tá muito parecido. Aqui é um enol também, OH ligado num carbono que faz ligação dupla com outro carbono. Prop de 3. Depois do carbono 1 tem a dupla. E no carbono 2 que eu tenho o OH que eu chamo de ol. Tá certo, gente? Então, o que eu quero que vocês percebam é, vocês têm que ter um bom senso na nomenclatura, porque muitas vezes você não lembra todas as regras, mas você lembra as principais, né? Então, não lembro o enol, mas, pô, tem um OH parecido com álcool, o nome ol. A nomenclatura é igualzinha, só que ao invés do an, tem um en aqui, né? Por causa da ligação dupla entre carbonos. Certo? Uma carinha aí para alegrar a aula de vocês. Agora a gente vai trabalhar a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Importantíssimo. Álcool, ácido carboxílico são duas funções que normalmente aparecem em todas as provas de química, tá? Por quê? Porque tem substâncias do dia a dia que a gente usa muito. Então, como que a gente reconhece um ácido? Tem que ter C dupla O, OH. Tem caráter ácido, esse H aqui sai como H+, né? Que tá aqui. O menor ácido é esse. Só tem um carbono MET, AN, e a gente coloca o oico. Antigamente a gente acentuava, hoje não acentua mais pelas regras do português. Mas, gente, numa prova de química de português, eles não descontam por erro de acentuação, tá? Nem grafia, a menos que eles não entendam, mas não se desconta. Então, se você colocar um acento aqui ou não colocar, vai estar certo. Ácido metanóico, que é o menor ácido que tem. Em algumas formigas ele é encontrado, por isso que é chamado também de ácido fórmico. Esse aqui tem que ir para post-it, tá? Que é o ácido que tem no vinagre, importantíssimo. O ácido 2 carbonos, precisa saber que tem 2 carbonos. É um ácido carboxílico por causa da função aqui, C dupla OH. E AN de ligação simples e o oico que você tem para a nomenclatura do ácido. Ou ácido acético. Aí o PAC já aceita ácido acético como nomenclatura oficial. Antigamente era usual, mas todo mundo fala ácido acético. Ninguém no laboratório fala assim, passa para mim um frasco do ácido etanóico, tá? Tem que saber que é esse daqui, bonitão, que tem no vinagre, que ele tem 2 carbonos. Esse daqui também tem aparecido nos últimos anos, porque ele é usado como conservante. É o ácido, esse aqui não é o benzeno, benzoico, tá vendo? Não é uma nomenclatura difícil. Se você souber que é ácido, vai a terminação oico. Esse daqui, que tem 2 funções ácidos, tem uma de um lado e uma do outro. Você tem que falar que são 2. Então, o que você vai falar? Dioico, tá vendo? Ácido etanodioico. Esse daqui também faz parte de algum processo bioquímico do nosso organismo. Ele é o ácido oxálico, né? Não precisa saber essa nomenclatura. A nomenclatura usual que precisa saber é do que tem no vinagre, hein, gente? Tem que saber, tá? Uma carinha aí para vocês. Agora vamos trabalhar os aldeídos. A gente identifica um aldeído como tendo C dupla OH. O menorzinho é esse, aqui bonitinho, tá? O MET de um carbono só. AN de ligação simples entre carbonos, como só tem um, a gente coloca o AN de qualquer jeito. E o aldeído, terminação AL. Tá vendo como você identificando função? Ó, se for álcool, terminação OL. Se for ácido, terminação OICO. Se for aldeído, terminação AL. Esse composto aqui em água, gente, é o formol que o pessoal utiliza aí para fazer progressiva,
né? Como conservante de tecidos. Em faculdades de medicina ou qualquer faculdade que tenha aula de anatomia, os corpos eles são conservados no formol, tá? Se você tiver um aldeído um pouco maior, a numeração 1 vai ser na função do aldeído. Se fosse ácido carboxílico também, o 1 seria aqui, tá? E aí você vai numerar a cadeia principal e colocar o nome das ramificações. Cuidado que aqui é um etil, aqui é metil e aqui é outro metil. Então, obedecendo ordem alfabética. Primeiro vem o etil, 3,3, porque os dois metil estão no mesmo carbono, eu tenho que repetir o número, dimetil. Aí eu vou para a cadeia principal. 5 átomos de carbono, pente, está aqui. Ân de ligação simples entre os carbonos e o ál do aldeído. Não preciso falar onde está o aldeído, nem o ácido carboxílico também não preciso falar, porque sempre eles vão ser carbono 1. Sempre eles vão ser carbono de ponta, tá? Aldeído e ácido carboxílico, eu não preciso falar onde ele tá, tá certo? Esse daqui, gente, é o cheirinho da canela, tá? Aí já vai ser uma nomenclatura mais difícil. Nos vestibulares eu insisto em falar para vocês, nos públicos, eles cobram mais substâncias que tem no dia a dia. Então, metanal cai muito, saber que é formol, tá? Aquela ressaca que a gente tem de dor de cabeça, né? Do day after. Eu vou colocar aqui por último, também costuma aparecer, tá bom? Como que a gente dá o nome para esse composto? Ó, cadeia principal, o 1 tem que ser onde tem a função do aldeído, que é aqui. 1, 2, 3. Aqui acabou a cadeia. Isso aqui não tem como ser cadeia principal, tá? A cadeia principal tem que ser a função. E aqui ela seria, então, uma ramificação. A ramificação do benzeno é fenil, né? Então, o nome aqui seria, no carbono 3 eu tenho fenil, 3 átomos de carbono prop, depois do carbono 2 eu tenho a dupla en, e o ál, que é um aldeído. Esse é mais difícil mesmo, tá? Então, estou dando alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas costuma parecer mais fácil. Esse aqui é o responsável pela dor de cabeça do dia anterior, que é 2 átomos de carbono, et. Só ligação simples ân, então esse aqui é o etanal, tá certo? Nomenclatura dele. Esse costuma aparecer e esse também. Os outros eu dou porque às vezes em particular pode ser que apareça um pouco maior, né? Ou de repente numa segunda fase, algo mais difícil. E agora, para a gente finalizar, acetonas. Então, ó, hoje nós vimos álcool, fenol, enol, ácido carboxílico, aldeído e cetona. Tudo isso que eu estou falando aqui vai estar no roteiro que eu vou passar para vocês, tá? Então, aí vocês acompanhem direitinho. Lá dou outros exemplos. Lá acho que eu não falo do enol, não sei. Porque o enol, como não costuma aparecer, às vezes eu falo na aula e não comento no roteiro, tá? Mas vai ter um roteirinho legal para vocês das principais. Cetona. A menor cetona é essa, porque cetona tem que ter C dupla O, chama carbonila isso, né? O C dupla O. Aldeído também tem carbonila, ácido carboxílico também tem carbonila. Ligado nos carbono, 2 carbonos, carbono aqui e outro carbono aqui. Então, essa é a menor cetona que tem, que é usada para remover esmalte. Como que a gente faz para dar nome, tá? Você coloca a quantidade de átomos de carbono prop, ân de ligação simples entre os carbonos e o ona indica que é uma cetona. Então, gente, muito cuidado, tá? Ó, a função orgânica é cetona. A menor cetona é a propanona, que é o removedor de esmalte. Tem seu nome comercial de acetona. Numa prova de segunda fase, o que tem de aluno que o exercício pergunta assim, qual a função orgânica presente nesse composto? O aluno responde, acetona. Perde o exercício, porque acetona é o nome comercial, tá, gente? Cuidado.
Nos últimos anos tem aparecido a nomenclatura usual das cetonas, que não é uma nomenclatura difícil, tá? Dá para a gente associar. Ó. A gente faz assim. Aqui é a função cetona, estão vendo? Desse lado a gente dá o nome da ramificação, desse lado também. Então, ó, aqui eu tenho metil e aqui eu tenho outro metil. Então, a gente dá o nome de dimetilcetona. Não é difícil, viu, gente? Tenta associar, tá? Não decorar. Aqui, entenda a nomenclatura usual. A oficial você precisa saber colocar, mas a usual é para entender. A cetona está aqui no meio, metil, metil, dimetilcetona, certo? Quando você tem uma cetona com mais de 4 átomos de carbono, você precisa falar onde está esse dupla O, porque ele poderia estar em outro lugar e ser um composto diferente, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, comparando com essa, tá vendo? Que eu mudei a posição do dupla O e eu mudei a cetona. Esse composto não é igual a esse. Se eu passar esse dupla O aqui para a ponta, gente, deixa de ser cetona. Porque a cetona tem que estar o dupla O entre 2 carbonos, tá? Então, cuidado. Como que a gente faz? A gente numera na ponta mais próxima do dupla O. Como aqui ela está no meio, tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 átomos de carbono pente, AN de ligação simples entre os carbonos, 3, que a gente tem o dupla O no carbono 3, e o ona, que indica cetona. Esse aqui, eu vou ter o dupla O aqui, então a numeração vai ser mais perto dessa ponta, 1, 2. Então, pente também, porque tem 5 carbonos, AN de ligação simples, só que agora a cetona está no carbono 2, tá? Como seria a nomenclatura usual aqui? Metil desse lado, não é nada de metil, Arlese, isso aqui é um etil. Etil desse lado, outro etil desse lado, dietilcetona. Esse daqui, metil aqui, e aqui eu tenho um propil, certo? Então, metil, propil, cetona. Essa seria a nomenclatura oficial, usual, né? A oficial é essa, a usual seria colocando esses termos. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Dentro do que a gente programa para uma aula, né? Para não ficar também muito cansativo. Na próxima aula nossa de orgânica, a gente vai continuar as funções, tá? Um beijo a todos. Aqui, ó, dietilcetona e aqui metilpropilcetona. Metilpropilcetona. São as nomenclaturas oficiais desses compostos. Tá certo, gente? Então, um beijo enorme, saudade de vocês.